Sejam muito bem-vindos ao podcast Pós-Túmulo. Nesse episódio, iremos entrevistar nossos guerreiros Dandara e o seu marido Zumbi dos Palmares. Os convidados gostariam de se apresentar? Eu adoraria. Meu nome é Zumbi e eu sou um revolucionário. E essa é a minha belíssima Dandara. É um prazer estar na presença de duas figuras tão importantes para a Revolução Escravista. Podem nos contar como era a escravidão na África antes dos portugueses? Não estávamos lá, mas podemos contar. A escravidão na África existia desde o Antigo Egito. Aliás, a prática da escravidão é recorrente na história da humanidade, como aconteceu no Oriente Médio, no Ocidente, também. Como em Roma, na Grécia, por exemplo. A escravidão na África era diferente antes dos colonizadores, porque não havia o comércio. Os escravizados eram chamados de escravos domésticos, geralmente obtidos por guerra. Porém, nesse tipo de escravidão, os escravizados podiam se casar e ter terras. Os escravos do Egito Antigo eram os que faziam os trabalhos mais pesados, ou seja, braçais. Foi só a partir do século XV e XVI que passou a vigorar o modo escravista baseado no tráfico, advindo dos portugueses, principalmente. Além disso, especialmente as mulheres, que se tornavam concubinas, poderiam gerar novos filhos e povoar, uma vez que se julgava rico aquele que tinha mais gente trabalhando em seus terrenos. Seus descendentes, porém, viam ao mundo já como os livres, não como escravos. De todo modo, pessoas escravizadas nesse modelo tinham direito à propriedade de terra e ao casamento. Em alguns períodos e locais específicos, foram observados vendas de pessoas para serem escravizadas, quando determinados povos passavam por dificuldades, como a fome e a seca. É o caso dos Cenas, em Moçambique, por exemplo. Mas isso mudou quando os portugueses chegaram. A escravidão tomou rumos diferentes do que já vivenciados naquele território. Daí em diante, pessoas especializadas passaram a capturar e aprisionar outras, que seriam escravizadas e enviadas a outros continentes, principalmente a Europa e depois as Américas. Nesse novo modelo, as pessoas escravizadas não tinham nenhum direito, muito menos participavam da cultura local. Ao contrário do que acontecia na escravidão doméstica. As relações comerciais ficaram tão grandes que, em determinado período, não mais eram suficientes pessoas de terras litorâneas. Assim, se capturava gente de outras regiões e se levava à costa oeste da África. Essas pessoas eram obrigadas a caminhar até o destino, acorrentadas e quase sem comida. É difícil imaginar uma justificativa para tamanha atitude. O ser humano é complexo. Segundo a igreja, havia uma justificativa. Muitos líderes religiosos da época utilizavam a Bíblia para entender o mundo. Porém, muitos ainda não conseguiam compreender tantas diferenças étnicas existentes, e não aceitavam outra religião a não ser cristã. Devido a essa questão, começaram a escrever diversos enredos sobre tais diferenças, mas sempre utilizando o padrão de vida cristão como única verdade, e reproduzindo trechos bíblicos para tentar justificar suas ações. A mais recorrente justificativa era de que a escravidão acontecia por causa da superioridade intelectual e religiosa. Os europeus afirmavam que, escravizando os povos africanos, dariam a essas almas a salvação eterna prometida por Deus. Alegavam que somente através da fé cristã, do batismo e da catequese, esses homens seriam salvos do pecado. Trechos bíblicos eram muito utilizados, sendo remontados e tirados de contextos originais, para que assim os líderes pudessem alegar que a escravidão tinha base bíblica e que era necessária para a salvação daqueles homens. Uma das coisas que eram alegadas era de que os antepassados dos negros africanos tinham uma maldição ou castigo, que foi passado para seus descendentes. Então, a escravidão desses povos era a única forma de pagar pela dívida que eles possuíam com Deus. O principal argumento utilizado era da história de Noé e seu filho Cã. Noé lançou sobre seu filho e seus descendentes uma maldição, e desde então foi utilizada essa justificativa de que os negros eram a descendência de Cã. Logo, era necessário que eles fossem escravizados, pois isso estava escrito no livro sagrado dos cristãos. Outra justificativa era de que a cor dos africanos era fruto do pecado de Adão e Eva. E dessa afirmação surgiu outra, de que os africanos eram descendentes de Caim, filho de Adão e Eva, que se rebelou e matou seu próprio irmão, e por isso sua descendência possuía outra tonalidade de pele, para que fosse marcada como sinal de pecado e amaldiçoado por isso. Como Caim não se arrependeu de ter matado seu irmão, ele e toda a sua descendência foram castigados com a escravidão, que era a maldição de Deus aos homens, imposta aos africanos para trabalhar na terra com o suor do próprio rosto, pois agora o sofrimento fazia parte da sua existência por conta do pecado original. Ambas as versões eram baseadas em pontos comuns. A questão era que a nação maldita estaria marcada pela cor da pele escura, podendo assim ser facilmente identificada e separada das demais. Eu li sobre isso. Haviam diversas bulas papais que incentivavam a escravidão africana, dizendo que a conquista de territórios deveria ter, pois com a escravidão esses homens que antes eram pagãos e inferiores espiritualmente, agora seriam catequizados e salvos pela fé, que era a única salvação deles. O batismo era muitas vezes realizado ainda na África ou imediatamente na chegada ao Brasil, para que assim os negros escravizados fossem vendidos já com o selo da salvação e não mais como pagãos. Um dos certificados de batismo era uma marca feita por ferro quente imposta por Dom João II. Os líderes religiosos utilizavam de trechos bíblicos, sem mostrar os contextos deles, para realizar a escravidão, visto que somente esses líderes tinham acesso à Bíblia, então se tornava fácil a manipulação com justificativa religiosa. Era dito que sua salvação estava garantida através daquilo que eles ensinavam, e que após a sua morte todos teriam descanso na glória do Altíssimo, pois a servidão e a crença no cristianismo na terra era a prova de obediência que lhes seria cobrado por Deus. Com essas imposições, os negros eram proibidos de praticarem sua fé, crenças e culturas, pois somente com a fé cristã eles poderiam ser salvos do pecado. A alegação de que eles possuíam a marca do pecado e que eram amaldiçoados facilitava a conversão, pois servia de pressão psicológica e colocava medo da possível ira de Deus contra eles. E com isso, a obediência aos seus senhores e a submissão à igreja demonstrava sua gratidão pela salvação. Mas essa não era a única dificuldade na escravidão, certo? Como funcionava a venda de escravizados aqui no Brasil? Naquela época, os portos que recebiam maior número de escravos eram Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Destes, os escravos eram transportados aos mais diversos locais.
Algumas outras cidades recebiam escravos vindos diretamente da África, como Belém, São Luís, Santos, Campos e algumas outras cidades. A proporção de desembarque de escravos em cada porto variou ao longo dos 380 anos de escravidão, dependendo do aquecimento da atividade econômica da região. Durante o ciclo áureo da cana-de-açúcar do Nordeste, os portos de Recife e Salvador recebiam o maior número de escravos, mas durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, coube ao Rio de Janeiro receber o maior número de escravos. A venda de escravos vindos da África era feita em praça pública, através de leilões, mas o comércio não se restringia à venda de produtos do tráfico. Transações comerciais com escravos eram comuns. As relações comerciais internas envolvendo escravos acentuavam-se em momentos específicos do processo escravocrata. Com o declínio da produção de cana-de-açúcar no Nordeste, por exemplo, muitos proprietários de escravos venderam parte do seu plantel para o Sudeste, principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo, áreas de produção de café, que passou a ser o produto mais importante da balança comercial brasileira. Mas essa não era a única dificuldade na escravidão, certo? Como funcionava a venda de escravizados aqui no Brasil? Naquela época, os portos que recebiam o maior número de escravos eram Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Destes, os escravos eram transportados aos mais diversos locais. Algumas outras cidades recebiam escravos vindos diretamente da África, como Belém, São Luís, Santos, Campos e algumas outras cidades. A proporção de desembarque de escravos em cada porto variou ao longo dos 380 anos de escravidão, dependendo do aquecimento da atividade econômica da região. Durante o ciclo áureo da cana-de-açúcar do Nordeste, os portos de Recife e Salvador recebiam o maior número de escravos, mas durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, coube ao Rio de Janeiro receber o maior número de escravos. A venda de escravos vindos da África era feita em praça pública, através de leilões, mas o comércio não se restringia à venda de produtos do tráfico. Transações comerciais com escravos eram comuns. As relações comerciais internas envolvendo escravos acentuavam-se em momentos específicos do processo escravocrata. Com o declínio da produção de cana-de-açúcar no Nordeste, por exemplo, muitos proprietários de escravos venderam parte do seu plantel para o Sudeste, principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo, áreas de produção de café, que passou a ser o produto mais importante da balança comercial brasileira. O engenho, centro da produção de açúcar, baseava-se em um modo de organização específica. A sede administrativa do engenho fixava-se na Casa Grande, local onde o senhor de engenho, sua família e demais agregados moravam. A senzala era o local destinado ao precário abrigo da mão de obra escrava. As terras eram, em grande parte, utilizadas na formação de plantios, tendo uma pequena parte destinada a uma restrita policultura de subsistência e a extração de madeiras. Separada do espaço de cultivo da cana, existiam outras instalações que davam conta do processo da cana-de-açúcar colhida. Na moenda, na casa das caldeiras e na casa de purgar, ocorria o beneficiamento de toda a produção recolhida. Esse era um processo inicial para o transporte de açúcar que, ao chegar na Europa, ainda sofreria outros processos de refinamento. Muitos dos escravizados que vieram ao Brasil vieram do tráfico, assim como eram muitas vezes transportados assim que os navios embarcavam com os produtos na Europa. Estima-se que entre 11 a 12 milhões de africanos foram trazidos para a América. As regiões das quais a maior quantidade de africanos foi trazida para o Brasil foram Senegâmbia, Guiné, durante o século XVI, Angola e Congo, durante o século XVII, e Costa de Mina e Benin, durante o século XVIII. Durante o século XIX, os ingleses proibiram o Brasil de traficar africanos de locais acima da linha do Equador. Ao todo, Angola correspondeu a 75% do total de desembarque de africanos no Brasil, na primeira metade do século XIX. Um grande número de povos africanos enviados ao Brasil eram de Moçambique. Os povos dos quais os africanos vieram foram variados. Destaque para as Bantus, Nagôs, Auaças, Gegés, entre outras etnias. Os colonos tinham preferência por escravos de diferentes povos, pois isso dificultava a possibilidade deles se organizarem e se rebelarem contra os engenhos. Com a chegada dos portugueses ao continente africano, especificamente para a América, 12 milhões de pessoas foram escravizadas ao longo de 3 séculos. Esses vinham principalmente da África Ocidental e Central, alojados em galpões úmidos e sem condições de higiene, chamadas senzalas. Além disso, eles viviam acorrentados para evitar fugas, não tinham direitos, não possuíam bens e constantemente eram castigados fisicamente. O regime de escravidão no Brasil foi marcado por uma rotina de trabalho pesado e violência. Eram bastante comuns no período. Vivendo em uma condição precária, a média de vida útil de um escravo adulto era de 10 anos. As mulheres escravizadas eram exploradas para o serviço doméstico, assim como eram exploradas sexualmente pelos seus donos. Os escravos eram proibidos de praticar sua religião ou qualquer outra manifestação cultural da África. Além disso, eram forçados a seguir a religião católica, imposta pelos senhores de engenho, e eram obrigados a adotar a língua portuguesa como seu idioma. A escravidão no Brasil impôs várias formas de humilhação e violência, ocasionando mortes e sofrimento a milhares de pessoas. A jornada diária de trabalho poderia se estender por até 20 horas no dia, e o trabalho no engenho era o mais pesado e perigoso que trabalhar nas plantações. Nas moendas, locais onde a cana-de-açúcar era moída para extrair o seu caldo, eram comuns acidentes que faziam com que escravos perdessem mãos ou braços. Nas fornalhas e caldeiras, locais de cozimento do caldo de cana, as queimaduras eram o acidente mais comum que atingiam os escravos. Essa etapa do trabalho era tão dura que era reservada para os escravos mais rebeldes e fujões. Engenhos grandes chegavam a possuir 100 escravos ou mais, e por isso os senhores de escravos nem sempre tinham contato direto com todos os escravos. Os escravos dormiam no chão duro da senzala e lá eram monitorados para evitar que fugissem. A alimentação era pobre e insuficiente, e os escravos precisavam complementá-la com os alimentos obtidos de uma pequena lavoura que cultivavam aos domingos. Os escravos que trabalhavam na Casa Grande, residência do senhor de escravo, eram mais bem tratados, mais bem alimentados e mais bem vestidos.
Em relação aos escravos que trabalhavam na lavoura ou no engenho, existiam também escravos que trabalhavam nas cidades, em ofícios dos mais variados tipos. Muitos dos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem e utilizavam máscaras de ferro, como a máscara de Flanders, utilizada os escravos em engolir diamantes nas regiões mineradoras, ou para impedir que se embriagassem, ou mesmo de impedir que cometessem suicídio por meio da ingestão de terra. A violência praticada sistematicamente contra os escravos tinha como objetivo de incluir-lhes o temor de seus senhores e impedir que fugas e revoltas acontecessem. No caso das escravas, a violência ganhava outra dimensão, pois além de tudo que sofriam em relação ao trabalho, ainda eram vítimas de estupro frequentes praticados por seus senhores e feitores. Os escravos rebeldes, ou que cometessem algum delito, por menor que fosse, poderiam receber punições pesadas. Entre as punições praticadas, pode-se destacar os açoitamentos. Muitos dos escravos punidos com açoite eram castigados com 300 ou mais chibatadas. Até que começaram as resistências. Ninguém quer ser escravizado. E meu povo garantiu que soubessem disso. Africanos fugiam, formavam quilombos, revoltavam-se, matavam seus feitores e senhores. 2 grandes episódios de resistência escrava foram a formação dos quilombos de Palmares e a revolta dos Males. Mostram que a fuga e os quilombos não eram a única forma de resistência dos negros perante a escravidão. Também tinham rebeliões, assassinatos, suicídios e revoltas organizadas. Palmares, poderia nos contar mais sobre isso? Brasil. O primeiro registro que se tem do quilombo é de 1597, mas pode ser que ele tenha surgido antes. Palmares era o nome do conjunto que se dava para os mocambos que o formavam. Entre os mocambos que formavam Palmares estava Acotirene, Andalactuxi e Aquautuni. O principal deles, e o centro político de Palmares, era a Cerca Real do Macaco, muito conhecido também como Mocambo do Macaco. Ao todo, o complexo que formava Palmares possuía 20.000 habitantes. Cerca Real era protegido e cercado de armadilhas como garantia de segurança. Todos os outros mocambos eram ligados à Cerca Real por meio de estradas que se estendiam na região da Serra da Barriga, local onde ficava o quilombo. Essa região, na época, estava vinculada à capitania de Pernambuco. Diversas expedições organizadas por portugueses e holandeses queriam destruir o quilombo, onde após a expulsão da Holanda e aumento da frequência de expedições portuguesas, houve realmente o aniquilamento do quilombo dos Palmares. A destruição aconteceu com a expedição de Domingos Jorge Velho, bandeirante contratado para atacá-lo. Cerca de 9.000 homens lutaram e destruíram Cerca Real em 1694, forçando os sobreviventes a fugirem. Sabe-se muito pouco sobre minha vida. Historiadores acreditam que nasci livre em Palmares em 1655 e aos 7 anos de idade fui capturado e entregue como escravo a um padre chamado Antônio Melo. Quando me tornei escravo, fui batizado com o nome de Francisco e passei a receber uma rigorosa educação, aprendendo português e latim, além da catequese sobre a fé católica. Aos 15, fugi e retornei a Palmares. Deixe-me continuar, querido. Zumbi lutou pela liberdade de culto e religião, e principalmente pelo fim da escravidão colonial no Brasil. E então se casou comigo, porque lutávamos lado a lado. Zumbi era sobrinho do líder do quilombo, Ganga Zumba. Aos 25 anos, ele se desentendeu com seu tio devido a propostas de liberdade dadas pelos portugueses. Zumbi afirmava que todos deveriam ter direito à liberdade, não somente quem nasceu e permaneceu no quilombo de Palmares. Seu tio, Ganga Zumba, ele assumiu seu lugar, se tornando líder de Palmares. Conduziu a resistência palmariana nos anos seguintes até a aniquilação do quilombo. Depois do assolamento da Cerca Real do Macaco, Zumbi fugiu e viveu cerca de 1 ano e meio dentro de florestas, sobrevivendo de pequenos ataques realizados por eles e seus companheiros sobreviventes. Em 1695, um de seus companheiros, Antônio Soares, denunciou nosso esconderijo. Em 20 de novembro de 1695, aos 45, capturado e morto. Sua cabeça foi decapitada e exposta em praça pública, para acabar com o mito da imortalidade de Zumbi de Palmares. Após matar Zumbi, o capitão foi premiado com 50.000 réis pelo monarca Dom Pedro II. Um exagero, eu diria. Zumbi ou Zambi são palavras de origem quibunda e fazem alusão a seres espirituais como fantasma e duendes. Ele se tornou um grande símbolo de resistência, tendo como homenagem o dia de sua morte, que atualmente é o Dia da Consciência Negra. Uma história impressionante, senhor Zumbi. Estamos chegando ao final da entrevista. E uma pergunta que não quer calar. Como era no cotidiano dos engenhos de açúcar e nas minas de ouro? Nas minas de ouro, a maior parte do trabalho ocorria no leito dos rios. Portanto, os cativos trabalhavam com o corpo imerso nas águas frias que vinham das montanhas. Seus principais instrumentos de trabalho eram a bateia e o almócrafe. Além do trabalho duro, os escravizados corriam perigo na mineração. Muitas vezes eram construídas barreiras para represar a água. No entanto, elas se rompiam frequentemente e acabavam afogando vários mineradores. Os riscos também eram grandes na mineração subterrânea, pois eram comuns os desabamentos. Os cativos também enfrentavam doenças como reumatismo, causado pelo trabalho nos leitos dos rios, malária e infecções pulmonares. Estima-se que a vida útil era apenas de 7 a 12 anos, mas isso não quer dizer que os escravizados enfrentavam as situações passivamente. Já nos engenhos, a forma de moradia das populações escravizadas, conhecidas como senzalas, estavam diretamente relacionadas à casa grande. Enquanto os senhores e suas famílias viviam sob a casa grande, escravizados serviam a eles e moravam em habitações com poucos recursos e conforto. As senzalas foram principais formas de moradia dos escravos negros nos primeiros períodos coloniais e imperial. Para dormir, o chão era o destino, diretamente na terra, ou sobre palhas. Eram formas que os escravos encontravam para, em longas jornadas, viviam em péssimas condições, vestiam trapos, eram açoitados pelos capatazes e se alimentavam muito mal. Trabalhavam tanto na produção de cana como nas casas senhorais, ocupando-se cozinha, faxina, criação de filhos do senhor e outras. Obrigada pela entrevista, senhores, e obrigada aos telespectadores.
Encerramos aqui o pós-túmulo e nos vemos no próximo episódio. Será que o Vargas terá coisas interessantes para nos dizer? Creio que sim. Senhor e senhora Palmares, algumas considerações finais antes do encerramento? Meu povo vive e é resistência. A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança por quem procuramos.